Mas Rivaio, ao que tudo indica, não era maçom. Rivaio também vai ter uma admiração bastante grande pelo teatro. Ele conhece Victorien Sardou em 1855, que era um dramaturgo francês, né? Ele vai trabalhar posteriormente como médium na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. É ele que vai psicopictografar a provável residência de Mozart, né, em Júpiter, né, a partir de uma mensagem que chega às mãos de Kardec para ser analisada, da possibilidade de realmente aquela mensagem ser mesmo do espírito Mozart, que vive em Júpiter. E o Victorien Sardou vai, então, pintar a casa onde Mozart reside no planeta Júpiter, né? Que é de uma quintessência bastante aprimorada, não é um mundo como o nosso, né? Um mundo mais sutil, onde a matéria é mais sutil. Essa informação está na Revista Espírita de 1858. Para encerrar essa parte, nós vamos falar um pouquinho sobre uma peça de teatro que teve uma influência muito grande sobre a vida do Rivaio, que está aqui também no livro biografado, na página 199. Ele fala-se de uma peça teatral chamada Os Efêmeros. Seria tão importante que essa peça fosse encenada hoje, porque ela é tão interessante. Ela diz assim: ele não esqueceu jamais essa peça quando ele assistiu quando era jovem, porque trazia o quadro da vida humana visto do alto. A cena se passa no país dos efêmeros, cujos habitantes só vivem 24 horas. No espaço de um ato, isso é Kardec falando, né? Rivaio. No espaço de um ato, vemos-los passar do berço à adolescência, à mocidade, à maturidade, à velhice, à decrepitude e à morte. Nesse meio tempo se realizam todos os atos da vida em prodigiosa rapidez, o que não impede a eclosão de intrigas, de ambições desmedidas, da inveja, com todas as suas consequências desastrosas. Com essa peça, explica Rivaio, aqui já é o biógrafo falando, o espectador é levado a refletir sobre a incompreensão e a tolice daqueles habitantes que tanto mal faziam entre si em tão pouco tempo de vida, ao invés de procurarem viver felizes em harmonia e paz, sem os antagonismos gerados pelo egoísmo e pelo orgulho. Que coisa interessante, não é? Então, olha só, a vida é comparado a 24 horas, a nossa existência. Tão curta que ela é e passa tão rápido e a gente fica perdendo tempo aí com coisinhas, né? Com coisinhas bem bobinhas. Perdendo tempo realmente. Muito bom. Então, a gente vai dar uma pausa para vocês agora, para vocês tomarem um lanchinho. Eu acho que a lanchonete não está aberta, acho que não, né? Tem uma mesa de café a vocês lá embaixo, gente. Olha lá. E depois vocês sobem. Não vão embora, por favor, viu? Espera eu terminar aqui, tá? Estou brincando. Allan Kardec, Espiritismo e Movimento Espírita. E aqui a gente vai tocar um concerto para quem quiser ficar aqui em cima. Então, vamos na nossa segunda parte agora, dos estudos sobre Allan Kardec, o Espiritismo e o movimento espírita. Então, nós vamos ver rapidamente a construção do Espiritismo. Nós não vamos entrar em detalhe, porque todos conhecem, né? Já leram a respeito, já estudaram também. E o movimento espírita, como era o movimento espírita na época de Allan Kardec. Talvez a gente, se der tempo, dê umas pinceladas também sobre como era o movimento espírita no Brasil, no começo da implantação do espiritismo aqui entre nós. Muito bem, olha que coisa interessante. Um teólogo da igreja, filósofo católico, chamado Padre Ventura de Rolica, falando sobre as mesas girantes no ano de 1853. Por isso que eu falei a vocês que existem sacerdotes, teólogos, que admitem realmente a existência da vida após a morte. Eu me lembro que o meu avô dizia que lá no Mosteiro de São Bento se faziam reuniões mediúnicas, né, ao tempo dele, né? Então, para a igreja não é totalmente estranho o fato da mediunidade e dos fenômenos ocorridos em função dela. Então, as mesas girantes, ele dizia, são o maior acontecimento do século. Isso ele disse num jornal francês.
Em 1856, o Santo Ofício condena o fenômeno, dizendo serem consequência de hipnotismo e magnetismo, chamando de hereges os que intermediavam, tais fenômenos. Aqui já é uma postura de outra parte da igreja. Essa foto aqui é uma foto de um jornal francês da época satirizando os fenômenos. Em 1854, Sofortier, portanto, trouxe a Rivaio a novidade de que as mesas falavam, ou seja, respondiam às perguntas formuladas, ditavam produções literárias e musicais. Foi quando Rivaio viu que existia alguma coisa por trás do fenômeno, algo mais contundente do que apenas o magnetismo, ao qual ele estava se dedicando desde então, o estudo mais aprofundado. Trinta anos antes, a sua preocupação científica o levara a dizer num livro sobre educação pública: aquele que estudar as ciências rirá, então, da credulidade supersticiosa. Não mais crerá em espectros e fantasmas, não mais aceitará fogos fátuos por espíritos. Olha só. Então, quem diz isso é Jean Vertier, num livro publicado agora recentemente, chamado O Nascimento do Espiritismo. Portanto, o pensamento crítico de Kardec já era bastante contundente. Por isso que ele vai se dedicar ao estudo das causas do fenômeno, e não aquele aspecto lúdico que o fenômeno trazia consigo e que servia de divertimento nas reuniões sociais do século XIX, né? Então, em obras póstumas, é ele próprio que vai dizer: entrevi naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos, qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei que tomei a mim investigar a fundo. Gente, Obras Póstumas é um livro para a gente ler assim constantemente, porque ali são palavras do codificador a respeito das pesquisas que ele fazia, o contato dele com o espírito da verdade, com o espírito Zéfiro, que foi o orientador dele, não é? As notícias que ele tinha do mundo espiritual. Então, tudo isso está registrado ali. É importante a gente conhecer. Muito importante mesmo. Você acabou de assistir mais uma etapa de um estudo aprofundado sobre a vida e a obra de Hippolyte Léon Denisard Rivaio, Allan Kardec. No próximo programa Filosofando, você continuará assistindo o final deste seminário. Não se esqueça, acesse www.filosofiaespírita.org. Até lá!